Fala, amante do filme, tudo bem com você? Durante toda a obra audiovisual da saga da família Corleone, vemos fins trágicos ou poéticos. E durante suas 9 horas de duração, somando os 3 filmes, somos tomados por diversos sentimentos de amor, ódio, raiva, justiça e esperança. Hoje, quero falar sobre as mortes da trilogia e algumas reflexões que eu concebi assistindo novamente os 3 filmes. Depois da vinheta, eu conto pra você. No primeiro filme, a morte mais marcante, na minha opinião, é a de Sonny, que foi metralhado. A cena é realmente chocante e traz muito de uma resposta à forma inconsequente e destemperada do Sonny. Um assassinato violento da mesma forma que as atitudes dele. No mesmo momento, vemos a mulher de Michael morrer numa explosão de carro que era uma armadilha para o Michael, mas acaba matando sua amada Apollonia. E desde esse momento, o roteiro vai tirando de Michael todas as pessoas de sua vida por culpa direta ou indireta do próprio Corleone. É memorável também a morte do policial McCluskey e de Soloso, onde Michael mata os dois num restaurante italiano. É também no primeiro filme que Vito Corleone morre, porém sua morte é bem mais bonita e poética, se compararmos com a morte do Sonny. É interessante observar que Vito era um homem calmo e justo, então sua morte audiovisual tem o mesmo conceito, morrendo num dia tranquilo ao lado de seu netinho. No segundo filme, temos a memorável morte de Don Fanucci, onde Vito utiliza um pano como silenciador do disparo. Ali era o começo de tudo, de como Vito se torna um grande líder em sua comunidade, desbancando o Fanucci. Essa premissa de traçar um paralelo temporal entre pai e filho, mostrando a ascensão tanto de um quanto do outro, consegue estabelecer uma excelente análise filosófica sobre a relação que há entre as escolhas de um sobre o outro. Falando em passado e presente, outra morte que me fez arrepiar foi a da mãe de Vito. Após o assassinato de Antonio Andolini, pai do Vito, sua mãe implora para o Dom não matar o filho. Mas um tiro a queima-roupa na frente do garoto faz ele perder tudo o que tinha naquele país e fugir para a América. Tempo depois, Vito retorna para sua vingança a Dom Cício. No segundo filme, observamos que o Michael comete os erros que o pai evitou. O Michael se move muito mais pela obstinação cega de dever para com o passado do que pelo anseio de construir algo sólido para o futuro. Ele quer terminar o que o pai começou. Isso se torna perfeitamente nítido na medida que o filme avança e as histórias vão se entrelaçando. Na vida de Michael, tudo dá errado. As escolhas que faz o conduzem a um caminho de culpa e solidão. E aí chegamos em uma morte muito marcante, que é a de seu irmão Fredo, onde Michael observa pela janela o lago onde Fredo é assassinado com um tiro na cabeça dentro do barco. Não se vê a morte, apenas se escuta o disparo. E Michael abaixa a cabeça. Já com Vito, por sua vez, temos uma linda cena de família reunida na sala de jantar à sua espera. Por mais que o filho tenha se esforçado, ele não é como Vito Corleone. A sobreposição que nos tira da sala escura e solitária dele e nos leva ao alegre jantar paterno surge como uma lembrança, uma reflexão. A compreensão de que Michael falhou em sua missão. Não se tornou o homem que o pai sonhou que fosse. Por mais que sua primeira escolha fosse não entrar para a máfia e sim servir ao exército. No terceiro filme, que fecha o ciclo da família Corleone, teremos mais algumas mortes pesadas. Mas nesse caso vou deixar para falar sobre a filha Mary Corleone por último. Uma pergunta do filme faz refletir. Por que eu fui tão temido e você tão amado? Ele se pergunta posteriormente ao lado de Dom Tomasino. Pensando, é claro, no amor que todos sentiam por Dom Vito. Vemos um Michael buscando a redenção pelos seus pecados. Não é mais o poderoso e temido Dom do segundo filme. A responsabilidade e a velhice lhe cobram um preço alto. A
primeira morte que chama atenção no terceiro filme são dos dois homens mandados para matar Vincent, o futuro Don Corleone. E de cara já mostra um temperamento bem ao estilo do pai Sonny, embora sua postura vai se moldando durante o filme com a ajuda de Michael para transformá-lo no Don. Depois vemos o ataque arquitetado por Joe Zaza, que culmina na morte de vários chefes. Porém, Michael e Vincent se salvam, pois o pior ainda estaria por vir. Com Michael bem debilitado pela diabetes e jurando não matar mais, ele passa o cajado para Vincent, que mata Joe Zaza, e manda matar os outros antagonistas da família Corleone. Daí temos cenas muito bem construídas, como o padre caindo da escadaria e o homem enforcado na ponte. Por fim, vamos contemplar a morte em si de Michael. Coppola conduz brilhantemente a atenção no espectador, construindo um suspense de forma similar ao que faz em relação aos antagonistas. O assassino Mosca entra na jogada, sendo apresentado como um homem que nunca falha. O clímax da obra, então, pela primeira vez na trilogia, coloca Michael como um dos alvos, nos fazendo esperar, a cada segundo, pelo seu assassinato. Mas, como dito antes, a morte do protagonista seria muito mais que apenas o fim da sua vida, e com a morte de Mary, Mike sofre um golpe do qual não pode se recuperar. O restante da sua vida, ele apenas sobrevive. O trabalho da edição chama atenção por tirar uma das camadas do som, deixando o grito de desespero de Michael se desfazer em silêncio. A retomada do som amplifica ainda mais a dor da sequência, destruindo de vez a pessoa que foi Michael Corleone. É interessante notar que o sofrimento do protagonista é tão grande que ele chega a ofuscar a morte da garota, ao passo que os personagens à sua volta passam a olhar com espanto para ele e não para Mary caída sem vida nas escadas do teatro. Kay, interpretada por Diane Keaton, com uma simples mudança no olhar, nos faz enxergar que Michael, de fato, morreu ali. Até depois do grito, você percebe que é como se a alma tivesse saído de dentro do Al Pacino. Observe a cena. Um curto epílogo se segue, com flashbacks do personagem dançando com sua filha, sua primeira esposa Polônia, e com a Kay. Uma transição então nos leva para o Michael ainda mais velho, do lado de fora de sua casa na Sicília, onde viveu com sua primeira esposa. A narrativa então abre uma possível interpretação de que todos os 3 filmes foram essa lembrança de Michael, olhando para o passado em seus momentos finais, tentando enxergar onde ele falhou, o que poderia ter feito ao fim de não terminar ali sozinho na companhia apenas de 2 cachorros. Com uma cortina se fechando com dificuldade, ele coloca seus óculos escuros, se escondendo do mundo no escuro de uma vez por todas. Bom, vou concluindo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa seu like e se inscreva no canal. É a segunda vez que falo sobre Poderoso Chefão aqui no canal. Se você quiser assistir o outro vídeo, tá aqui no card. Te garanto que está bem interessante também. Um agradecimento especial ao meu xará Guilherme Coral, que escreve no blog Plano Crítico e me ajudou a falar sobre a parte 3 de Poderoso Chefão. E ao Eduardo Dornelles, que escreve o blog Papo de Cinema e me ajudou com a parte 2. Agradeço ambos por poder utilizar trechos dos seus textos. Quem quiser dar uma olhada, o link está aqui na descrição. Vale a pena dar uma lida no texto completo dos dois. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.